Desde os dias de Adão até os nossos tempos, nosso grande inimigo tem estado a exercer seu poder de oprimir e destruir. Todos os que procuram seguir a Jesus terão de batalhar contra este implacável adversário. Quanto mais aproximadamente o cristão imitar o modelo divino, tanto mais certo fará de si um alvo para os ataques de Satanás. Todos os que estão ativamente empenhados na causa de Deus, procurando desvendar os enganos do maligno e apresentar a Cristo perante o povo, estarão habilitados a aderir ao testemunho de Paulo, no qual ele fala em servir ao Senhor com toda a humildade de espírito, com muitas lágrimas e tentações. Os textos sagrados, tal como são mostrados nos escritos inspirados, de forma oportuna e presencial, que nós vivemos em um conflito este que teve origem no reino dos céus, onde nós compreendemos que no princípio de tudo Deus governava o universo. O único que deveria ser adorado era o único que governava. E ele criando-se outros seres como os anjos, depois de um tempo, começou a desenvolver-se nesse mesmo reino celestial um outro tipo de governo diferente do reino que outrora existia, de Deus. Esse reino que começou a surgir agora é um tipo de governo dirigido por Lúcifer, Satanás. Ele começou a implementar políticas enganosas nesse mesmo local, a fim de poder desenvolver um governo diferente do governo de Deus. Lúcifer, procurando desenvolver um engano, depois de um tempo ele foi expulso do reino dos céus. Sendo, pois, expulso do reino dos céus, ele começou a desenvolver as suas políticas enganosas em outras partes do universo, principalmente nos mundos que Deus tinha criado, como o planeta Terra. Implementando assim no planeta Terra, ele procurou girar no planeta a fim de espalhar os seus enganos. O mundo, depois do dilúvio, ele começou a vivenciar um período de surgimento de várias nações, pois os filhos de Noé, Cã, Jafé e Sem, começaram a multiplicar, começaram a existir várias outras nações, umas que começaram a governar simplesmente de forma de reino, mas outras que começaram a surgir, começaram a governar o mundo de forma imperial. Destacando-se as que começaram a governar o mundo de forma imperial, surge o Egito, a Síria, surge também a Babilônia, surge os médios persas, surge a Grécia, surge também a Roma imperial. Satanás, ele tinha trabalhado de forma tremenda para poder espalhar a idolatria, uma religião que em vez de colocar os seres humanos para adorar um verdadeiro Deus, ele coloca adorar em imagem de escultura, em outras coisas cujo objetivo fundamental deveria representar uma adoração que não deveria ser para Deus, mas sim para Lúcifer. Ele tinha espalhado essa idolatria quase em todas as partes do mundo. Ele espalhou no Egito, o Egito começou a se tornar uma religião politeísta. Ele espalhou na Síria, espalhou em Babilônia, espalhou nos médios e os persas, espalhou na Grécia e também espalhou na Roma imperial. Mas, pois, embora ele tenha tido grande sucesso em espalhar a idolatria em várias outras partes do mundo, existiu uma nação que começou a surgir de forma pequena, mas depois de um tempo começou a se tornar completamente grande. Tal como é conhecido, foi a nação de Israel. A nação de Israel tinha sido a única nação que ainda tinha conservado o conhecimento do verdadeiro Deus. Pois, embora outras que existiram nesse mesmo globo tinham recebido Satanás ou orações idólatras, a nação de Israel tinha conservado o monoteísmo, a adoração do verdadeiro Deus. Voltando no que se dizia já anteriormente,
essas mesmas nações que foram citadas, elas não simplesmente adoravam outros deuses, tinham uma religião idólatra, politeísta. Eles também tinham como objetivo espalhar a sua religião em outras partes do mundo, ou seja, eles não procuravam centralizar-se, mas eles tinham como objetivo não fixar-se simplesmente no seu território, mas procurar espalhar em outros reinos. Eles gostavam de conquistar reino. O reino crescia cada vez mais quando eles conquistavam um novo reino. E cada reino que eles conquistavam implementavam a sua cultura, implementavam a sua religião, implementavam a sua forma de adoração. Assim, cada vez mais que um reino é conquistado, eles aceitavam a religião do reino conquistador. Por exemplo, quando Roma Imperial começou a governar depois da Grécia, eles começaram a conquistar reino. E todos os reinos conquistados também deveriam receber a adoração, ou seja, deveriam receber a cultura, a religião e a forma de adoração dos romanos. Pois, embora eles tenham tido sucesso na implementação de suas culturas e religião em vários reinos conquistados, existia uma religião ou uma nação que sempre dificultava todos esses reinos que anteriormente foram citados, também dificultou o reino de Roma. Essa nação foi a nação de Israel. A nação de Israel era a nação que conservava também ainda o conhecimento do verdadeiro Deus. Pois, embora Satanás muitas das vezes trabalhava para poder implementar a idolatria em Israel, e vezes já tinha tido sucessos por algum grupo de pessoas se tornarem idólatras, mas a nação de Israel não se tinha intitulado como uma nação idólatra ou politeísta, porque era a nação que representava Deus cá na terra. É mesmo na nação de Israel que, depois de algum tempo, o Império de Roma conquista essa mesma nação. Antes do nascimento de Cristo, aí por volta do ano 63 ou 64. É mesmo cá nessa nação de Israel onde nasce o Cristo, que há 4.000 anos antes, desde a queda de Adão, começou a ser profetizado o nascimento do Messias. Todos os profetas que antecederam Cristo, eles falavam, pregavam sobre o nascimento do Messias, onde vemos aí Isaías a dizer que este a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão Emanuel, Deus conosco. Então todos os profetas que antecederam Cristo profetizavam sobre o nascimento do Messias, que deveria trazer uma nova religião que chama-se o cristianismo. É uma religião que tinha como objetivo pregar Cristo a todo mundo, o Evangelho de Cristo. E essa mesma religião, como a religião do judaísmo, também dificultavam os impérios que foram mencionados, como o Império de Roma, porque o cristianismo, tal como o judaísmo, eram religiões monoteístas, que os únicos deuses que eles deveriam adorar era simplesmente o único e verdadeiro Deus que habita no alto e mais sublime dos céus. Então, o cristianismo, quando foi implementado cá no planeta Terra, Cristo desenvolveu os seus ensinamentos e começou a formar discípulos. Principalmente ele escolheu 12 discípulos. E esses discípulos foram instruídos no conhecimento da palavra do Senhor, pois embora depois de algum tempo Judas tinha traído o Messias, mas depois de Judas ser destituído do grupo dos discípulos, no lugar de Judas foi escolhido um outro discípulo chamado Matias. Então completou-se novamente o número dos 12 que foram escolhidos para o sagrado ministério, para levar o Evangelho de Cristo. Cristo Jesus, sendo pós-morto, ele ressuscita no terceiro dia. Depois de ressuscitar no terceiro dia, ele diz aos discípulos que tinha instruído que ide ao mundo, pregai esse evangelho, o evangelho que Cristo lhes tinha ensinado antes de sua morte, a todas as nações e fazei discípulos. Os discípulos, aceitando assim o mandato de Cristo da pregação do evangelho, eles começaram a pegar o evangelho e a levar o cristianismo em todas as partes do mundo. Eles deveriam pregar o Evangelho e, aceitando assim o mandato de Cristo, começaram a pregar o Evangelho na Judeia, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eles começaram a pregar o Evangelho quase em todas as partes do mundo. Cada vez mais que o Evangelho era pregado, surgia cada vez mais pessoas que deveriam ser salvas. O número dos cristãos cada vez mais crescia. A igreja que Cristo tinha deixado cada terra tornava-se cada vez mais grande. E a religião verdadeira
diferente daquelas religiões citadas desses outros impérios, começaram a tremer, ou seja, o cristianismo estava a avançar de tal maneira que Cristo era pregado de tal forma que, se Cristo queria ser pregado cada vez mais, os altares de adoração e paganismo queriam ser destruídos pelo poder do Evangelho que os discípulos de Cristo pregavam. Então, sobre esse medo que aqui foi colocado, esse medo também foi sentido por Satanás. Então, ele começa a enraivecer-se pelo cristianismo, começa a levantar política para poder parar a religião que Cristo tinha colocado cá no mundo. Então, os poderes do inferno e da terra, os da terra, os reinos que naquele momento governavam o reino imperial de Roma, com os poderes do inferno, os poderes de Satanás, uniram-se para poder acenderem as fogueiras da perseguição, utilizando o poder da força para poder parar o cristianismo. Assim, sobre o governo de vários imperadores de Roma, principalmente de Nero, começou a levantar-se várias perseguições para os cristãos. Muitos dos cristãos eram mortos, os cristãos eram acusados de várias coisas, eram acusados de falta de patriotismo. Por que falta de patriotismo? Porque naquele tempo, Roma, tanto Roma quanto os judeus, eles tinham algumas festas, algumas festividades. Só que essas festividades, em vez de serem como objetivo para propagar a verdade, eles espalhavam mais o paganismo. Então, os cristãos, eles não sentiam-se livres para poder participar dessas mesmas atividades. Então, não sentiam-se livres para poder participar dessas atividades, eles lhes acusavam de falta de patriotismo, não tinham amor à pátria. Então, essas acusações aumentavam. Eles também lhes acusaram de canibalismo. Por que a acusação de canibalismo? Porque os discípulos, eles participavam da ceia, que comiam pão e o suco, o pão que simbolizava o corpo de Cristo, e o suco que simbolizava o sangue de Cristo. Então, quando as pessoas ouviam que não ele comiam o corpo de Cristo, que na verdade não era assim o corpo físico, mas o pão, pensavam que eles comiam carne de pessoa. Então, eram acusados também de canibalismo. Mas o que estava no fundo disto tudo era o Cristo que estava a ser pregado. Sobre essas multidões de acusações, como incesto, entre outras coisas, as perseguições para eles começaram a aumentar de forma tremenda. Onde os cristãos eram mortos, uns eram mortos ao fio da espada, outros eram torturados, outros eram colocados nos anfiteatros e mortos por animais ferozes, outros eram crucificados por cabeça por baixo, como o apóstolo Pedro, outros eram crucificados em forma de X, como o André, e outros discípulos. Tinha um discípulo que morreu na Índia, ele foi lá para poder levar o evangelho na Índia, só que depois, quando ele estava assim no momento de consagração, na sua cabana, no sítio onde ele se instalou para poder se acampar, ele estava a orar porque tinha o objetivo de implementar uma igreja na Índia. Ele foi aflechado, morto com flecha, a mandato do reino da Índia. Então, a morte, a perseguição era severa no século I. Muitos cristãos eram mortos, porque pelo braço da força, Satanás queria parar o cristianismo. Pois, embora muitos cristãos eram mortos naquele tempo, mas o cristianismo não parava, porque aqueles cristãos eram tão fiéis, leais e genuínos que amavam mais a verdade do que as suas próprias vidas. Eles estavam dispostos a morrer que negar a fé. Eles amavam a verdade, viviam a verdade e estavam dispostos a declarar a verdade, mesmo se lhes custasse a sua própria vida. Então, eles eram verdadeiros mártires, verdadeiros homens que viviam a verdade e estavam dispostos a morrer pela verdade. Então, cada vez mais que morria um cristão, dizia um mártir que o sangue do mártir era como se fosse semente, porque cada vez mais que um cristão era morto, ele passava no martírio, o seu sangue era derramado, cada vez mais o número de cristãos aumentava. Satanás estava a utilizar a morte e a perseguição para parar a igreja, mas com a perseguição a igreja crescia mais. E aqueles eram cristãos mesmo verdadeiros, porque eles amavam a verdade e não fugiam à perseguição. O cristianismo, pois embora ele estava no seu auge, no seu momento mais tremendo, no seu momento mais coroador, mesmo naquele tempo, o apóstolo Paulo, ele já tinha dito
que vai surgir uma apostasia na igreja, né, que deveria dar origem, essa apostasia que deveria surgir, deveria dar origem ao homem do pecado. Mesmo ainda não chegando esse tempo da apostasia, que deveria dar origem ao homem do pecado, Paulo nos descreve que mesmo naquele tempo, esse mesmo mistério da iniquidade já operava. O que é que ele queria nos dizer? Ele nos estava a mostrar que mesmo a igreja estando no seu auge, na perseguição, eles morriam por amor à verdade, acontecia de forma sorrateira ou minuciosa a penetração de alguns erros no cristianismo, que se esses erros continuassem a ser tolerados, vai dar origem a uma apostasia que deveria dar origem ao homem do pecado. Assim avançado depois de um tempo, surge um imperador chamado Imperador Constantino. O Imperador Constantino, ele depois se converte para o cristianismo. Por que ele se converteu? Satanás, ele tinha visto que com a força não estava a conseguir parar o cristianismo. Então o que ele faz? Para a perseguição. Então, parando a perseguição, ele vem usar um outro método a fim de poder parar o cristianismo. Com a conversão de Constantino, a perseguição para, o paganismo começou a entrar no cristianismo. Com o cessar da perseguição, aqueles que sentiam medo de entrar na igreja por causa da perseguição, quando viram que a perseguição parou, começaram a entrar dentro da igreja. Com a conversão de Constantino, que era uma conversão nominal, uma conversão que não é totalmente séria ou verdadeira, eles começaram a trazer políticas ou costumes do paganismo dentro do cristianismo. Aquelas pessoas que eram pagãos no período da perseguição, mas que agora começaram a entrar com o cessar da perseguição, eles, por mais que falavam que aceitamos a Cristo, os costumes ou os comportamentos que eles tinham no paganismo começaram a acarretar consigo e levar novamente esses comportamentos dentro do cristianismo. Assim então, o cristianismo e o paganismo começaram a se unir. Com a união do cristianismo e do paganismo, deu origem ao homem do pecado.